Olá, tudo bem? Deixa eu compartilhar um pouquinho aqui com você a palavra de Deus, ali de Mateus capítulo 13. Achei interessante ali que Jesus, na parábola do semeador, ele está falando sobre um tipo de semente que vai cair em 4 tipos de solos diferentes. E é interessante ver que para cada solo há uma reação, né? Um é aquele que ouve a palavra, mas não compreende. Então fica fácil do inimigo roubar essa palavra. O outro é o que, logo que recebe a palavra, fica feliz, né? Aquela impressão de que ele, né? Só que por não ter raiz, né? Por não deixar-se aprofundar, é só aquele momento, né? Emoção forte ali, ele não deixa aquilo entrar no coração dele mesmo, ele acaba, por causa da perseguição, por causa da luta, por causa da angústia, um monte de coisa, ele acaba abandonando, né? Não dando frutos. Um outro terceiro tipo de solo é aquele solo que ele recebe a palavra, sim, tá? A palavra entra no coração dele, mas ele tem um certo cuidado também com outras coisas. Ele está dividido aí entre as riquezas que a palavra traz e as riquezas que o mundo traz. E ele acaba preocupado com o mundo lá fora, ou seja, a palavra entrou, mas não trouxe a confiança total que ele deveria ter. Ele acaba deixando com que essa palavra fique de lado, né? E o quarto tipo de terreno é aquele terreno que a palavra vai entrar e vai produzir a 30, a 60, a 100. Né? Então eu fico pensando aqui, dependendo do solo, ele vai trazer uma reação diferente à semeadura que foi feita. Você prega a palavra para a pessoa e ela reage de uma forma, né? Cada um reage de uma forma diferente, né? Agora, o que me chamou a atenção aqui, e eu deixo essa pergunta para você, há diferença até mesmo no solo fértil, porque um produz a 30, outro produz a 60 e outro produz a 100. Jesus, ele vai dizer, depois quando ele explica a parábola, ele vai falar que aqueles que não produziram fruto nenhum, né? Ou seja, aqueles que a Bíblia diz aqui, que Jesus explica aqui, que o maligno vem e rouba porque a pessoa não compreende, ou o outro que recebe com alegria, mas, né, quando vem a perseguição ele acaba abandonando, ou o outro que os cuidados do mundo acabam tirando a palavra dele, né? Roubando a palavra. Isso quer dizer que a palavra pode ser tirada, né, do coração da pessoa quando ela tem esses cuidados pelo mundo. Jesus vai dizer que isso se cumpre, até uma profecia que foi dita por Isaías, que as pessoas, elas ouviriam e não ouviriam, não compreenderiam, né, não entenderiam a palavra. E por quê? Porque o coração dela estava endurecido, estava fechado. Até aí, maravilha, a gente já entendeu. E para que a pessoa possa deixar que a palavra produza o resultado na vida dela, ela tem que entrar com desejo mesmo de ouvir, né? Com graça, com vontade, com interesse de todo o coração, como diz, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me encontrares, quando me buscares de todo o coração. Mas aí eu entro com a questão, 30, 60 e 100. Esse é o solo que produziu, ou seja, ele tinha boa vontade, ele estava com o coração aberto, ele desejou, ele compreendeu, ele abriu mão das preocupações com as riquezas deste mundo, mas mesmo assim a gente percebe que há diferença de produção aí, né? A proporção do fruto que eles estão dando é diferente, apesar da semente ser a mesma. Então eu pergunto, entre esse solo de 30 a 60, há diferença? O que você disse?
né? Há diferença entre esses solos que um produziu a 30, outro produziu a 60, outro produziu a 100, por que todos não produzem igual? Né? De forma igual, já que o solo é fértil e a semeadura é a mesma, a semente é a mesma. E segundo a palavra de Deus, é o próprio Deus quem planta essa semente à medida que você e eu vamos pregando a palavra de Deus. É curioso. Por que que um produz a 30, outro produz a 60 e outro produz a 100? Porque todos não produzem a mesma quantidade. Não seria tremendo isso? E assim, eu fico tentando encontrar uma resposta para isso. E a única resposta que eu teria para te dar em relação a isso, que eu penso assim, é a organização de Deus. É a forma como Deus organiza, né, as coisas. Porque ele vai chamar e vai falar, você vai fazer determinada coisa. Nós vemos até entre os apóstolos, né? Nós vemos aí que Paulo se sobressai como apóstolo diante dos demais, né? Apesar que todos eles receberam o mesmo Jesus. Nós vemos que alguns discípulos, apóstolos, não deram tanto, pelo menos não é registrado tanta evidência, né, de trabalho na vida deles. Eu creio que tudo faz parte de uma organização de Deus. Mas o mais importante de tudo isso, a Bíblia fala em 1 Coríntios, no demais, irmãos, seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sabe o que eu creio que é importante em tudo isso? É que seja você uma pessoa que entendeu a palavra e compreendeu ela e o maligno não tirou do teu coração e você deseja produzir, mas de repente você pensa, mas eu estou produzindo tão pouco, eu estou produzindo apenas 30, né? Enquanto meu irmão produz a 60. Ou você que produz a 60 e diz, poxa, eu queria produzir 100. Ou o que produz 100, de repente dizer, poxa, por que eu tenho que fazer tanto? Sabe, eu creio que o mais importante de tudo aí é que você produz de acordo com o que Deus colocou no teu coração. Né? Romanos capítulo 12, eu lembrei agora aqui, ele vai dizer assim, ó, Romanos capítulo 12, ele vai dizer assim, olha, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo, e membros uns dos outros, um corpo só em Cristo e membros uns dos outros. E tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja segundo a proporção da fé que você tem. Se é ministério, então dedique-se ao ministério. Se é ensino, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria, e assim vai. Lá em Eclesiastes vai dizer assim, tudo que vier à tua mão para fazer, faça conforme a tua força. E também vai dizer que tudo que vier à tua mão para fazer, faça com alegria. Não é assim? Então não importa. Sabe, o que eu e você não podemos fazer é, primeiro, ficar sem compreender as Escrituras. Então vamos orar para que Deus nos dê compreensão. Segundo, não permitir que o inimigo venha roubar, porque recebemos com alegria e a perseguição nos afastou da presença de Deus e do desejo de produzir, não importa se 30, 60 ou 100. Ou que sejamos como aquele que recebemos a palavra, sabemos o que podemos produzir para Deus, mas estamos divididos entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Então não importa qual seja o solo, né, que você se dispôs a ser perante a palavra, perante a semente que está sendo plantada. Eu acredito que o que importa agora mesmo é que você faça com alegria, é que você faça na proporção da sua fé, é que você seja abundante e sempre constante. Amém? Se Deus te chamou para dar 30, dê 30.
Se é 60, dê 60. Se é 100, dê 100 e louve ao Senhor, que tudo vem de Deus, por Deus e para Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Produza, seja um solo fértil na presença de Deus. Um abraço. Se você gostou, não esquece de inscrever aí se você não é inscrito. Dá um likezinho aí para que você possa receber outros vídeos que a gente for fazendo aqui. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe, até a próxima.